Capítulo 673. Camadas de vinhas que pareciam capazes de tecer uma escada para o céu caíram e encolheram de volta ao solo. Seja a personalidade principal do Santo das Trevas ou a boa de Leomaster, eles desapareceram. Apenas Quetoa estava no topo da pedra, examinando os arredores com um olhar vazio. A rainha misteriosa jogou a personalidade principal e boa de Leomaster de volta em seu próprio sonho? Ou ela os puxou para outro lugar na tentativa de compreender as características únicas necessárias para entrar na terra abandonada dos deuses? Parece impossível colocar essas duas personalidades em sonhos diferentes. Caso contrário, a rainha misteriosa teria conversado por muito tempo com o bom Leomaster individualmente, bem como concordaria em ajudá-lo a derrotar a maligna em troca de informações relevantes, sem passar por tantos problemas. Claro, para realmente matar a personalidade principal do Santo das Trevas, talvez seja necessário entrar nas perigosas ruínas do mundo real. Mesmo a rainha misteriosa não ousaria tentar fazer isso, pois isso poderia produzir uma rainha má que seguisse a máxima faça o que quiser, contanto que cause muito dano. Klein virou a cabeça mais uma vez, pensando, olhando para os edifícios próximos ao redor do porta do claustro negro. Ele viu que a figura pertencente a Bernadette havia desaparecido atrás das janelas transparentes do chão ao teto. Klein não tentou procurá-la para descobrir se a rainha misteriosa havia obtido mais informações do lado bom de Leomaster. Isso porque ele se lembrava da personalidade central de German Sparrow, o adorador do Senhor Louco. E a Almirante das Estrelas sabia muito bem que, na reunião de tarô do Senhor Louco, o sol vinha da Cidade de Prata na terra abandonada dos deuses. Dizer que o Senhor Louco não conhecia o método de entrar na terra abandonada dos deuses era inacreditável. Portanto, como um adorador, German Sparrow definitivamente não tinha motivação para se aprofundar no assunto. Há muitas questões em que é verdade que uma persona que lhe traz sucesso também o fará fracassar. Isso é uma falha para o sem-rosto. Klein retraiu o olhar e olhou de volta para a sombra da corte do rei gigante na montanha oposta, apenas para perceber que o pôr do sol congelado estava lentamente retornando ao horizonte. Na mesma montanha, a pedra permaneceu de pé enquanto Quetoa lentamente se sentava novamente, abraçando os joelhos. Reticências. O meio-dia e a noite trocaram 3 vezes, mas a quantidade real de tempo que passou no mundo exterior foi apenas um único dia. O futuro circulou pelas perigosas ruínas e esquivou-se dos perigos latentes escondidos nas rotas marítimas seguras, antes de finalmente chegar perto da entrada daquelas águas. Klein e companhia mais uma vez viram a ruína que estava quase totalmente submersa pela água do mar desde o início. Eles viram as pedras e colunas cinzentas, bem como a enorme cúpula no topo. Anteriormente, eles podiam ouvir sons ofegantes altos e claros. Doyle até apontou dolorosamente que um cadáver estava escondido naquelas ruínas. E esse cadáver provavelmente era a fonte da respiração ofegante. Naquele momento, a ruína que escondia um perigo imenso já não trazia medo às pessoas a bordo do futuro, mas sim alegria. Isso porque significava que eles estavam prestes a deixar as águas ridículas e aterrorizantes. Em algum momento, Nina já havia subido até o alto da vela e disse em voz alta enquanto olhava para as ruínas: tem um navio. Navio? Klein circulou em torno de Anderson Hood, que o estava bloqueando, e se aproximou da proa enquanto se concentrava. Na verdade, à direita das pedras empilhadas e das colunas de pedra, havia um veleiro comum de 3 mastros atracado. Como havia algo no caminho, seria difícil para as pessoas a bordo do futuro perceberem isso se não o estivessem observando de um ponto elevado ou olhando com atenção. O veleiro flutuou ali sem um único marinheiro a bordo. O silêncio tornou tudo assustador.
É como se tudo tivesse sido comido pela ruína. Anderson se aproximou e balançou a cabeça com um suspiro. Nestas águas não se deve chegar perto a menos que se conheça bem as ruínas. Uma pessoa que ousa observar o mural de um anjo do destino não tem o direito de dizer isso. Sua equipe de caça ao tesouro afirma ser rica em experiência, mas no final, você é o único que sobrou dela. Klein não virou a cabeça enquanto satirizava. Neste momento, Ketoa também veio ao convés enquanto olhava para o veleiro ancorado nas ruínas. Durante todo esse processo, ela não olhou para German Sparrow, era como se ele não existisse. Após um breve momento de silêncio, Ketoa ergueu a mão para remover os óculos pesados da ponte do nariz. O tom roxo profundo em seus olhos girava como se ela estivesse tentando desenhar um símbolo complexo após o outro. Um par de olhos apareceu de repente acima do veleiro vazio. Eles eram um par de olhos roxos escuros, translúcidos e ilusórios. O par de olhos moveu-se lentamente e circulou pelo convés uma vez antes de entrar na cabine. Este poder Beyonder é muito útil. Falando nisso, com base nos meios demonstrados pela Rainha Misteriosa e pela Almirante das Estrelas, os poderes Beyonder de um espreitador de mistérios têm alguns dos elementos dos contos de fadas. Cara, a Rainha Misteriosa conseguirá transformar pessoas em sapos? Além disso, a curiosidade de um espreitador de mistérios é demonstrada aqui, em seus olhos. Os olhos da Almirante das Estrelas são um tanto estranhos. Eu tenho que tomar nota. Klein silenciosamente fez um palpite enquanto aguardava o resultado da exploração remota de Ketoa. Depois de um tempo, o tom roxo escuro nos olhos de Ketoa finalmente diminuiu. Ela esfregou as sobrancelhas, colocou os óculos novamente e disse a Anderson Hood e Frank Lee: há um problema lá dentro. Enquanto falava, tirou um punhado de pó colorido de seu manto de feiticeira e de repente jogou-o para fora. O pó não se espalhou no chão e, em vez disso, formou uma imagem colorida realista. O fundo da imagem parecia a cabine de um capitão. Havia um quadro sobre a mesa e um retrato na parede, ambos retratando a mesma pessoa. Ele era um homem de Fezak, com ombros largos, cabelos loiros claros e olhos azuis profundos. Isso. Klein primeiro achou isso familiar antes de se lembrar de onde tinha visto o homem antes. Quando ele estava em Nas, um aventureiro foi perseguido pelo segundo imediato do Rei da Imortalidade, Kirches, e correu para o Bar Laerdal em busca de ajuda dos membros da Associação de Aventureiros. Naquele instante, entre as potências que se levantaram para fornecer proteção estava um homem musculoso de Fezak que tinha mais de 2 metros de altura. Klein o achou bastante forte e o avaliou na sequência 6, no mínimo. Por que seu navio entraria repentinamente nessas águas e por que ele exploraria precipitadamente uma ruína perigosa? Em meio à perplexidade de Klein, ele observou cuidadosamente a imagem sobrenatural no convés. Desta vez, viu uma poça de sangue no chão, e ao lado do sangue havia algumas palavras em Fezak, a fonte da imortalidade. O último caractere tinha uma marca de sangue antes de ser conectada a manchas claras que se estendiam em direção à porta. A mente de Klein parecia capaz de restaurar a cena real. O homem de Fezak na sequência 6 sofreu um ataque repentino e caiu no chão, gravemente ferido. Ele tentou o seu melhor para escrever a origem de seu encontro, mas assim que terminou as primeiras palavras, foi segurado pelas pernas ou pela cabeça por alguma entidade desconhecida e foi puxado à força. Considerando como as palavras vermelhas não foram apagadas, Klein suspeitou que a entidade que arrastou o aventureiro não era uma pessoa viva. Deveria ser o cadáver daquela ruína, pensou, sentindo dor de cabeça. A fonte da imortalidade? Eles vieram aqui em busca da fonte da imortalidade? Anderson Hood disse entusiasmado.
Claramente, mas eles não encontraram. Frank lhe balançou a cabeça, grande decepção. Ele também ansiava pela fonte da imortalidade, acreditando que as águas da fonte poderiam criar mudanças qualitativas em seus vários experimentos. A fonte da imortalidade. O Slaughterer Kirchhoff era quem perseguia o jovem aventureiro naquela época. Ele é o segundo imediato do Rei da Imortalidade. Há rumores de que o Rei da Imortalidade uma vez bebeu as águas da fonte da imortalidade. Kirchhoff até me avisou, German Sparrow, para não interferir nos assuntos do jovem aventureiro, alegando que era a vontade do Rei da Imortalidade. Klein mal reproduziu a verdade com base em várias informações. O jovem aventureiro obteve o segredo da fonte da imortalidade de um dos imediatos do Rei da Imortalidade e foi perseguido. Mais tarde, com a proteção de alguns dos membros mais fortes da Associação de Aventureiros, ele escapou por pouco do Slaughterer Kirchhoff. Mais tarde, para se esconderem do Rei da Imortalidade e também para procurarem a fonte da imortalidade, finalmente optaram por se aventurar nessas águas. Quem diria que eles acabaram sendo exterminados naquela ruína? Será que a fonte da imortalidade está escondida nas profundezas daquela ruína? Klein olhou para as pedras cinzentas empilhadas e as colunas de pedra enquanto fazia uma vaga previsão. Como temporariamente não tinha como verificar sua teoria, nem sabia de quem era o cadáver enterrado ali, ele não teve vontade de explorar ou correr riscos. Ele retraiu racionalmente o olhar. Posso perguntar a Will Alception ou a Rhodes. Talvez a fonte da imortalidade seja o pus produzido daquele cadáver em decomposição. Klein adivinhou com o mais nefasto dos pensamentos. Nesse momento, Ketoa, que ouviu a conversa de Anderson e Frank, pensou e disse: se a morte deles foi causada pela busca pela fonte da imortalidade, não acredito que o homem da imagem e da foto teria motivação para sair atrás de informações precisas antes de sua morte. Afinal, as pessoas que realmente o encontram aqui não seriam sua família. Faz sentido. Se eu estivesse no lugar dele, e se eu encontrasse um monstro em minhas aventuras de busca de tesouros, eu não pensaria em fornecer nenhuma pista para os outros antes da minha morte. Klein balançou a cabeça indiscernivelmente, sem pensar em qualquer motivo por enquanto. Ketoa olhou para Anderson e Frank que pareciam ansiosos. Uma aventura bem-sucedida é o resultado de informações detalhadas e preparação suficiente, mas nos falta tudo isso agora. Sua voz de repente ficou alta enquanto ressoava em todos os cantos do navio. Continuem navegando. Deixem essas águas. Ai ai, capitã. Nina, que estava no alto, engoliu um gole de cerveja. Poucos minutos depois, a descida e a subida das ondas que violavam o bom senso aconteceram mais uma vez, mas os membros preparados no futuro não estavam mais em um estado lamentável como antes. Eles superaram facilmente a cena estimulante da fenda gigante no meio do mar e saíram voando. Logo, o futuro pousou sobre mares azuis, e a uma distância havia uma tempestade gigantesca obscurecendo o céu. Não muito longe, havia outro navio flutuando ali silenciosamente. Tinha 200 metros de comprimento, a frente e as costas curvadas para cima, fazendo com que parecesse uma lua crescente. Ao ver a bandeira representando a lápide preta, a mente de Klein brilhou com o nome correspondente, o Anunciador da Morte. Era a nau capitânia do Rei da Imortalidade Agalito. Nesse momento, Klein não sentia mais medo e horror, mas sim excitação e agitação. Com a rainha misteriosa a bordo, e sem necessidade de se esconder desta vez. Ela, junto comigo, a Almirante das Estrelas, Anderson Hood e a tripulação do futuro terão a chance de exterminar a tripulação do Rei da Imortalidade. Alimento para a fome rastejante foi encontrado. Encontrei um candidato a marionete.
Neste momento, o anunciador da morte de repente se virou, afastando-se a uma velocidade sem precedentes. E eu, Klein instantaneamente ficou com um olhar vazio. Logo, o anunciador da morte desapareceu de sua linha de visão. Ponto.